Em nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a profundidade de campo, que é um importante conceito da fotografia. A profundidade de campo é um efeito óptico que é obtido através da abertura do diafragma da lente. Porque na verdade quando nós fechamos o diafragma, nós ganhamos profundidade de campo, nós temos mais planos em foco. Quando nós abrimos o diafragma, nós perdemos profundidade de campo. E por que perder a profundidade de campo? Qual é a vantagem disso? A relação dessa perda de profundidade de campo está ligada à visão humana. O olho humano ele tende a focar a determinado objeto, apesar de nós termos um campo de visão muito grande, mas a gente tende a focar o nosso ponto de atenção. Então esse elemento é muito comum na linguagem cinematográfica para que a gente atraia a atenção do espectador para um determinado ponto. Então quando você está filmando um rosto, você tende a querer que aquele rosto fique como o ponto de atenção do espectador. E aí você vai trabalhar com a profundidade de campo para fazer com que elementos que estejam no fundo ou à frente, de repente tem algo num primeiro plano e você quer mostrar essa pessoa que está em segundo plano, você vai trabalhar com a profundidade de campo para tirar a atenção desses planos que não são o do ator que você está mostrando. Temos que ter sempre cuidado, porque se você desfoca totalmente o fundo, como a gente está vendo aí nesse exemplo, né, você está com o fundo tão desfocado que acaba não causando a sensação de profundidade, que é o que a gente quer obter sempre. Aqui a gente vê um diagrama onde podemos observar qual é o efeito óptico causado pela passagem da luz através do diafragma quando variamos sua abertura. Utilizamos esses cartões com os naipes das cartas de baralho, que estão em diferentes distâncias em relação às lentes e aos sensores exibidos nesse gráfico. Eles foram numerados para facilitar a identificação, bem como os sensores, que são o número 5, e as lentes representadas pelo número 4. Na realidade só existe um plano de foco, que é onde realmente a lente está mostrando o objeto com sua maior nitidez possível. Nesse caso, consideramos que o foco está definido para as cartas de número 2, em ambos os conjuntos do gráfico. No conjunto do lado esquerdo, o diafragma está totalmente aberto, considerando que a lente do exemplo tem abertura máxima de 1.8. Lembramos que quanto mais aberto está o diafragma, menor será o f-stop. Podemos observar que os raios de luz das cartas 1 e 3 convergem mais distantes do sensor. Temos a carta número 2 totalmente em foco, como já foi dito, e as cartas 1 e 3 notadamente fora de foco, causando uma sensação de menor nitidez que a do conjunto do lado direito. Nesse conjunto, por sua vez, o diafragma está um pouco mais fechado, representando um f-stop 4, e podemos ver que os raios de luz convergem mais próximos ao sensor. Mais uma vez, a carta de número 2 está totalmente em foco, já as cartas 1 e 3 ligeiramente fora de foco, causando uma sensação de nitidez maior que a do conjunto do lado esquerdo. Dessa forma, quanto mais fechamos o diafragma, maior será a profundidade de campo, e os planos à frente e ao fundo do plano focal parecerão também estar em foco. Nós vamos usar esse manequim e mostrar o efeito da variação da profundidade de campo. Lembrando que, à medida que eu vario a abertura do diafragma, eu vario também a intensidade de luz que passa pelo diafragma e que atinge o sensor da câmera. Então, eu tenho que ter cuidado, porque, na verdade, nós sempre trabalhamos com iluminação e nós vamos medir essa iluminação para saber qual é a abertura ideal de diafragma que eu preciso usar para aquela quantidade de luz. Se eu quero alterar a abertura do diafragma para obter um melhor efeito de profundidade de campo, sem mexer na intensidade de luz, sem mexer na iluminação da minha cena, que é como eu vou fazer aqui agora, eu preciso usar alguns artifícios. Eu tenho várias formas, como variar o ISO, né, da câmera, eu tenho como mudar a velocidade do obturador e eu tenho como usar filtros de densidade neutra ou outros filtros que diminuam
a intensidade de luz que passa pela lente, pela objetiva. Sabendo que cada um desses causa um efeito diferente na imagem. Então aqui eu vou optar por usar um filtro de densidade neutra e que me permite mudar a intensidade de luz sem alterar outros parâmetros da imagem. Então, para quem assiste, eu vou ter mais ou menos sempre a mesma intensidade de luz, só que eu vou estar mudando a abertura do diafragma. Então eu vou obter efeitos de foco diferente para aumentar ou diminuir a profundidade de campo. Esse cartão de cor está aproximadamente 50 centímetros atrás da modelo. Nós observamos que o cartão está bem nítido, não tem a mesma nitidez da modelo, porque é nela onde o foco está parametrizado. Significa que nós estamos com mais profundidade de campo. Agora nós vamos alterar o diafragma e ver o resultado sobre o cartão e sobre a profundidade de campo. Nós agora estamos numa abertura f4 e nós vemos que já perdemos um pouco mais de profundidade de campo. O cartão começa a ficar um pouco mais borrado, com menos nitidez. Vamos agora pular para outra abertura de diafragma. Variamos um stop a menos, estamos agora em 2.8 e podemos ver que a nitidez do cartão está diminuindo cada vez mais. Eu vou variar a posição do cartão para mostrar como isso muda em relação à distância focal. E eu vou movê-lo em direção ao modelo. Você vê que ele vai ganhando foco. Ele agora está no mesmo plano da modelo. Ele está tão nítido, ou praticamente tão nítido quanto o rosto da modelo. E agora eu vou movê-lo mais uma vez para o fundo. E à medida que eu movo para o fundo, ele vai perdendo cada vez mais a sua nitidez. É isso aí, gente. Finalizamos essa nossa pequena aula sobre profundidade de campo. Na verdade, essa é uma amostragem do que vai ser visto no curso presencial de cinematografia digital. Eu espero que vocês tenham gostado e que possam participar do nosso curso. Obrigado e até a próxima.